Você acredita que Deus pode nos ensinar de forma pessoal e direta? E se eu te disser que nós estamos sendo discipuladas diretamente por Deus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes, roda a vinheta. Dando aí continuidade nessa série maravilhosa, antes de entrar no assunto, eu quero falar um pouquinho sobre o que é ser discipulado, né? Porque às vezes tem pessoas que já até ouviu esse termo, mas não entende bem o que quer dizer. E o próprio nome discipulado já vem, ó, de discípulos, né? Jesus, quando esteve aqui, não separou 12 discípulos? Então, discipulado é justamente aprender e crescer espiritualmente sob a orientação de alguém, né? Geralmente alguém mais experiente na fé, uma pessoa que te ensina e te ajuda a aplicar ali a verdade da palavra de Deus na sua vida, né? Quem discipula geralmente é um pastor, um líder, né? E nós, como eu falei lá no início, se eu te disser que somos discipuladas diretamente por Deus, nós vivemos essa experiência. E aí, como eu já disse lá no iniciozinho da série, a Magda começou, né, por ter pedido muito, 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 porque na cabeça dela não fazia sentido ela conversar com Deus e não ouvir ele conversando de volta. E aí, um belo dia, ele começou a respondê-la com voz audível e, né, ela ficou ali impressionada e assim foi. Eu lembro que tinha uma pessoa que a gente via, né, falando da palavra de Deus, é, que deixava bem claro ali que tinha muito medo do mundo sobrenatural. Ele falava assim: Nossa, acho que se eu ver um anjo, eu caio durinho no chão. E a Magda falava assim: Jocely, eu não entendo. Como que alguém tão próximo de Deus tem medo de ver um anjo? Isso não bate na minha cabeça. Como, você teria medo? Eu falei: Eu não, eu tenho a vontade de ver. Ela falou assim: Então, como que alguém pode ter medo de ver um anjo? Ela falou assim: Ah, não. Eu não tenho medo, não. Se quiser colocar os macaquinhos que ela mora no sítio, né? Se quiser colocar os macaquinhos para falar comigo, se quiser colocar o burro, o cachorro, qualquer um, eu não vou ter medo nenhum. Se eu cair dura, Deus me ressuscita, Ele é Deus, para Ele não tem nada impossível. Ô, gente, mas foi algo assim maravilhoso, sabe? Comigo já foi diferente, ele conversa comigo de outra forma que eu entendo perfeitamente que é ele, não tenho dúvida também. E é diferente com cada um. Deus vai até a medida da nossa fé, né? Daquilo que a gente espera. Deus, ele trabalha diferente com cada um de nós. Diferente. E aí, ele conhece as nossas estruturas, vamos dizer assim. E cada um, ele trabalha de forma diferente. Mas não quer dizer que ama mais um do que o outro, não. Ele nos ama de forma igual. Quando ela começou a ouvi-lo, ela até falou assim que era como se fosse um namoro, onde lá no início tem muito entusiasmo, né? A menina principalmente vai contar às vezes para a amiga que está apaixonada e começa a falar, sabe? E é um turbilhão de emoções, não é mesmo? E a Magda, quando ela começou a entender, ele conversando com ela queria contar para todo mundo. Ela até usou um termo que eu achei engraçado, que ela falou que ela saiu igual a espingarda do Mazzaropi, dando tiro para tudo que é lado. Então, o que ela fazia? Ela ia para o canal e começava a contar. E, às vezes, ela estava recebendo ali um download que ainda não tinha se completado, ela nem tinha entendido bem ainda o que ele estava passando aí. E ela começava a falar e, de repente, não era bem daquele jeito. Então, ela tinha ficado muito afoita, muito alegre, né? E desse jeito, nós duas começamos ali os cultos e depois ela falou bem assim: Ah, Jocélia, a gente podia fazer o seguinte, e foi coisa da nossa cabeça, não foi a orientação dele, logo lá do início. Eu vou falar sobre sabedoria no meu canal e você fala sobre as promessas. Porque a gente começou a ler, eu citava muitos versículos, né, lá no início para ela, e aí, quando ela ouvia eu citar esses versículos, fazia todo sentido na cabeça dela. Ela sempre falou, ela lá atrás falava isso e até hoje continua falando. E quando ela me ouvia, fazia todo sentido na cabeça dela. Ela falava assim que a forma como eu falava entrava
nela assim de forma leve, tranquila, do jeitinho que ela sempre imaginou Deus. Porque apesar dela ter sido criada indo para a igreja, a mãe levava eles para a igreja, querendo ou não, participava de várias coisas, de excursões, de tudo, mas ela nunca compreendeu a forma como era passado pelos pastores naquela época, e ela, na época também, tentava ler a Bíblia e não conseguia entender. E quando ela começou a conviver comigo e eu vinha falando ali sobre a palavra de Deus, aquilo fazia todo sentido na cabeça dela, né? E eu lembro que no início, por ela estar ouvindo ele falando com ela e estar nesse entusiasmo todo, ela começou a falar assim: Jocélia, será se isso é real? Tinha hora que começava até a duvidar, mas ele sempre vinha trazendo confirmação, sabe? Para não ter dúvida. E ela falava assim: mas logo eu que, nossa, minha vida, assim, não é exemplo assim para ser seguida, no sentido assim de que ela estava falando assim, eu tenho 3 filhos, cada um de um pai diferente. Não casei no papel com nenhum deles, vivi direitinho, com fidelidade, como num casamento. Mas não cheguei a casar com nenhum, né? Sempre fui uma pessoa boa de coração e muito honesta. Mas só pelo fato de eu ter vivido com 3 homens diferentes, né? E tido um filho cada um, isso já seria motivo para, assim, as igrejas, né? Poderia falar assim, nossa, viveu uma vida toda errada, vamos dizer assim, né? Ela falava assim, ele tá falando comigo, isso tudo tá acontecendo comigo. Então, assim, naquele momento, ela ficou entusiasmada, mas ao mesmo tempo pensando assim, nossa, será se eu mereço isso? Por que eu, né? Aí eu virava para ela e falava assim, Magda, Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E eu falava assim, e todo mundo erra na vida, de alguma forma. Tem pessoas que às vezes a gente olha, tem uma vida toda certinha, mas a gente não sabe os erros que ela cometeu na vida. E outra, que Deus, ele enxerga o coração. E ele chama aqueles que ele vê potencial. Ele não chama aqueles que estão preparados, ele chama alguém que ele irá preparar, né? Que é o versículo que eu citava. Ele não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. E aí, quando ela entendeu esse versículo, ela percebeu que ela tinha sido escolhida e que ele iria capacitá-la. E ela se sentiu muito amada, muito amada. E não só ela, eu também. E uma coisa que Deus deixou bem claro desde o início é que não era privilégio nosso. A gente apenas estava acessando aquilo, essa intimidade direta com Ele, porque a gente se achegou a Ele com amor, porque a gente estava buscando de todo o coração e que isso está disponível para todos. Qualquer um que se chegar a Ele com amor, com um coração sincero, desejando a presença dEle, Ele se revela. Ele se revela. Por isso que eu venho sempre batendo na tecla aqui, né? De você separar um tempo para buscar a Deus, para viver o extraordinário. E aí, voltando lá, no início ainda, a Magda começou, veio, né, falou assim, Jocélia, vamos fazer o seguinte, eu vou falar no meu canal sobre sabedoria, que era do livro de Provérbios, e você fala sobre as promessas. E aí, na época, eu lembro que eu fui atrás das promessas, porque às vezes eu lia alguma promessa, ela falava, isso é uma promessa, não é? Aí ela começava a prestar atenção, então, se eu fizer isso, eu vou receber isso, como uma moeda de troca ali mesmo. Ela começou a falar assim, não, então eu quero saber todas as promessas que tem na Bíblia, porque eu vou querer fazer tudo para poder recebê-las. Gente, foi muito engraçado tudo, sabe? Esse processo da gente. E vai eu atrás das promessas. Separei as promessas, eu falei assim, bom, são muitas promessas, eu vou pegar por tema. Aí peguei tema, acho que salvação. Depois eu cheguei a entrar em outro tema, que aí eu pegava assim todos os versículos que tinha sobre aquele tema e esgotava ele, aí passava para outro tema. Se vocês olharem aqui no canal, quem me acompanha aí desde o iniciozinho vai ver que tem. E aí eu falei assim, eu vou falar, então vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre promessa, mas vou falar também sobre salmos. Aí eu faço assim, um dia eu falo promessa, no outro eu falo sobre salmos, e um dia da semana, que era na sexta, eu venho falando sobre um tema
que Deus me dê inspiração, tá? Mas essa questão dela ir falar sobre a sabedoria e eu vim falar sobre promessas, sobre salmos, isso foi coisa da nossa própria cabeça, não foi orientação dele, né? A gente ali entusiasmada, como a espingarda do Mazarop dando tiro, né? Como eu falei, que a Magda citou, e nós começamos a fazer isso. Só que aí, quando as coisas foram se equilibrando, a Magda entendendo melhor ali a forma como Deus estava se comunicando e que ela não precisava ficar preocupado se ela merecia ou não, não é questão disso. A gente sabe que na palavra de Deus fala que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus. Então, foi um ato de misericórdia de Deus, né, que nos alcançou através de Jesus. Todos nós podemos nos achegar a Ele com amor. E Ele irá se revelar a nós com essa intensidade. Uma coisa acontece proveniente de outra, né? Porque tem que ser recíproco, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Quando a gente dá o valor real, o valor que Ele merece em nossas vidas, tudo começa a fluir e acontecer. Então, depois que a Magda foi entendendo que ela não precisava se preocupar com nada disso, ela começou apenas a receber, né, o discipulado ali, e eu também ia recebendo de uma forma e ela de outra. Ela vinha com uma mensagem, eu vinha com outra que complementava. Ela conversava com ele sobre uma coisa, eu conversava, cada uma no seu momento com ele. Quando a gente vinha para os cultos, aquilo dali se complementava e era a coisa mais linda, gente. Era a coisa mais linda. Aí eu lembro que na época, como ainda estava, né, nesse turbilhão, eu preocupada, falei, bom, já que eu vou falar da palavra de Deus em um canal, que né, a maioria que sabe que foi por incentivo da Magda, foi ela, né, vindo me botar pilha. Não, você tem que ir pro canal, você tem que falar e tudo. E eu amei, nossa, eu amo vir fazer isso aqui. Só que aí lá no início, o que eu fiz? Comprei um curso, gente, caro, pensa num curso caro, de alguém que estava ensinando sobre a palavra de Deus. De alguém que estava dando um curso ali, não era teologia nem nada, é tipo falando de cada livro, historicamente ali, e eu paguei aquele curso, comprei, vim toda alegre contar para Magda. Também foi um puxão de orelha dela, ela falou assim, Jocélia, eu não acredito que você gastou dinheiro. Em vez de gastar porque você não deu para mim, ela até brincou, ela falou assim, quem tá nos discipulando? Aí eu nada, eu falei assim, ixi, dei bobeira, né? Ela falou assim, você acha que esse curso que você comprou vai te ensinar mais do que essa intimidade que a gente está vivendo com Deus? O que a gente tem recebido dele? Não tem livro, não tem nada que vai superar isso que a gente está vivendo. Porque isso tudo é muito lindo. Foi algo assim, gente, ó. Hoje a gente já está mais acostumada, mas a gente sempre é surpreendida por ele, tá? Mas lá no início, pensa que era algo assim que a gente nunca imaginou que fosse acontecer. Então era algo assim que transcendia qualquer pensamento humano, né? De que poderia acontecer. Então, a gente foi aprendendo coisas ali, sabe? Que a gente não conseguiria aprender de outra forma. A gente vivenciou coisas que foi totalmente novidade e, ao mesmo tempo, tudo baseado na palavra de Deus. Porque foi uma coisa que ele mesmo falou: tudo que for ser falado não pode fugir da palavra. E a gente foi aprendendo, aprendendo. Eu fico imaginando Jesus, né? Quando eu estava aqui, ali discipulando, né? Os seus apóstolos. Que coisa mais linda, né? E ele vinha trazendo direto do coração do Pai. Hoje a gente não está vendo Deus Pai como os discípulos tiveram o privilégio de estar ali com Jesus. Mas eu te garanto que é algo maravilhoso. Tem hora que a gente sente a presença dele tão real ali do nosso ladinho que não tem palavras para expressar. Tamanha alegria, tamanha gratidão, tamanha emoção. Então, gente, quando a gente se propõe a buscar verdadeiramente a Deus, ele vem se revelando a nós. Aí, a partir desse momento, o que aconteceu? Deus foi tirando a Magda aos poucos do canal dela.
acontecia uma coisa, ela não conseguia ir, aí dava outra coisa. Eu cheguei a contar, né, do tempo que ela passou na cama, foi uma das coisas que aconteceu. E assim, ela sempre amou ir pro canal conversar. Antes desse encontro com Deus, ela já tinha, o canal dela é de artesanato em chinelos, né? E aí ela ensinava isso, mas fora isso, ela tinha os dias dela conversar, ensinando algo. E ela até falava assim: o que é bom para a Magda ensina. E ela vinha nesses quadros dela falando sobre vida, aconselhando. Ela falava de Deus, não dessa forma como é agora, mas ela sempre teve uma boa palavra. Então ela amava estar no canal. E ele sabia disso. Mas só que, como ele estava discipulando ela, e ela, diferente de mim, não tinha o conhecimento bíblico, não tinha, porque agora estou para dizer que ela tem mais, tá? Se não tiver, já está passando, já tá já assim passando. Então, lá naquele início, ela não tinha condições dela sair falando, não tinha condições. E como eu também tenho um temperamento mais comedido, eu filtro mais, vou com todo jeitinho para falar. Aí o que foi acontecendo? Deus foi tirando ela aos pouquinhos de ir falar, porque ela, muito emocionada, quer contar tudo do jeito que ela entendeu logo de cara ali, e primeiro tinha que assimilar, né, filtrar tudinho direitinho para mim falando. Então, ele foi trazendo para ela os assuntos que era para eu falar e vinha confirmando comigo, tá entendendo? E aos poucos ela foi saindo e de forma que quando ela percebeu e entendeu, ela não ficou triste. Pelo contrário, porque quando a gente entrega o nosso coração, as nossas vontades na mão dele, tem um versículo que eu falo muito também, e a Magda fala que eu que ensinei esse versículo para ela, e toda vez que vem uma situação difícil, um aborrecimento, uma angústia daqui, outra dali, porque vem, né? A gente está no mundo, né, gente? Então, a gente passa por momentos difíceis. Então, ela sempre se lembra desse versículo que é: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente coloca nossa vida nas mãos dele e a gente passa por situações difíceis, a gente tem que saber que ele está gerenciando tudo na nossa vida e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Agora, não podemos confundir o seguinte: o versículo está lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam. E amar é colocá-lo em primeiro lugar. Amar é querer viver essa intimidade com ele. Então, se eu não estou vivendo uma vida de amor a ele, falo que amo, mas é só da boca para fora, é só pro forma. É tipo assim, eu amo, mas na demonstração mesmo não tá aparecendo, né? Então, eu não posso pegar esse versículo como realidade para minha vida. Se eu só amo da boca para fora. Se eu só sou um cristão nominal. Já ouviu esse termo? Cristão nominal. Cristão nominal é aquele que tem nome de cristão. Ah, qual a sua religião? Ah, eu sou cristão. Mas as atitudes não demonstram isso. Então é um cristão nominal. Aí, se você perguntar para um cristão nominal, você ama a Deus? Ele vai falar, amo a Deus. Nossa, eu amo. Mas as atitudes não demonstram isso. Nesse caso, você não pode pegar esse versículo como uma realidade para sua vida. Mas a partir do momento que a gente entregou, que a gente está vivendo a intimidade e acontecem coisas ruins, às vezes com a gente, aí sim a gente pode descansar o coração, falar, não, é uma fase ruim, isso vai passar e outra. Deus vai fazer com que isso coopere para o meu bem de alguma forma. Vai me trazer um aprendizado, vai me trazer um livramento, vai me trazer alguma coisa. Porque a palavra dele está dizendo isso. E aí a gente descansa o coração. Então, gente, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para que vocês sintam esse desejo de viver a presença de Deus real, da forma real, como eu coloquei aí, né, no título da capa, como é ser discipulado por Deus. É a coisa mais maravilhosa que tem. É a coisa mais maravilhosa que tem. Ah, Jocélia, mas e o pastor? Sim, o pastor, quando está com compromisso com Deus de pregar a palavra, a verdade, ele está discipulando de alguma forma também. Mas
você tem que buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas são complemento. E aí, se o pastor, de repente, falar algo que, às vezes, o entendimento dele não está batendo ali com a Bíblia, você vai ter como chegar e falar, pastor, isso daí não é bem assim. Isso aí, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Por quê? Porque quando a gente começa nessa intimidade, que a gente vai ler a palavra, o Espírito Santo de Deus vai trazendo todo discernimento pra gente. Quantas coisas desse período pra cá, eu entendi e que não era da forma como eu entendia antes, que eu fui ensinada na igreja. E eu nem digo que foi por maldade, não. É porque tá todo mundo numa bola de neve assim, ó, vivendo uma vida achando que tá servindo a Deus e não tá, sabe? E aí vem aprendendo e passando para frente daquele jeito. Mas viver a vontade de Deus é muito mais do que ir à igreja 1, 2, 3 vezes por semana e ler a Bíblia simplesmente por ler. Eu preciso ler a Bíblia. Mas não para falar, pai, vem conversar comigo. Pai, eu quero viver uma vida de intimidade contigo. Pai, eu vou separar um horário todos os dias de compromisso contigo. E aconteça o que acontecer, esse horário vai ser nosso. E nesse horário eu vou conversar contigo. Quero ouvir o Senhor de alguma forma falando comigo, seja através da palavra que no finalzinho eu vou ler, seja, não sei, o Senhor é Deus. Fala comigo, sabe? E aí sim, as outras coisas vêm como um complemento. E quando estiver fugindo ali do que é certo, o Espírito Santo alerta na hora, gente. Quantas pregações hoje, depois dessa intimidade, eu vejo e tá, sabe, 99,9% certo, mas tem um 0,1% de uma frase que foi falada que foge do que a palavra de Deus realmente diz. E aí, para Deus, é sim, sim ou não, não. A palavra fala isso. Seja a tua palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. A palavra fala isso. Então, se você pega uma mensagem, 99,99% tá certo, mas tem um erro ali, para Deus, não tá certo. Verdade não é pela metade, nem faltando um pedaço. Verdade é verdade, mentira é mentira. Jocely, mas aí vai julgar... Não, Deus, a Magda fala assim, quando Deus quer, até o diabo trabalha para ele. Já ouvi outras pessoas falando isso também. Então, não é dizer que vai pegar aquela pregação, julgar tudo no lixo, não. Falar assim, não, aqui fala uma coisa. Não, não é isso. A palavra também fala, examinai tudo, retende o que é bom. Então, quando a gente está tendo discernimento, a gente olha a palavra, a gente retém tudo que foi falado de bom e aquele pontozinho que acabou escorregando, acabou saindo ali, a gente despreza. A gente despreza. Então, a importância de estar conectadas com o Pai é essa. E o Espírito Santo não deixa passar nada batido. Às vezes a gente se confunde numa coisa, fala uma coisa, acontece com a Magda e comigo. Hoje mesmo aconteceu uma coisa que eu falei uma coisa e depois, e assim, ou ele faz perceber na hora, ou segundos depois, ou às vezes a gente está tão ali inquieta, tarefada, que parece que passou batido ali. Aí passa alguma coisa, o Espírito Santo faz você lembrar, aquela hora aconteceu isso, você falou isso, mas olha, não foi bem assim não, essa parte aqui, se você tivesse prestado atenção, você ia ver que tinha sido isso aqui. Aí na hora vem o temor, né? Fala assim, oh meu Deus, me perdoa. Me perdoa. E aí, ele não deixa passar nada batido. Pode ter certeza disso. Então, quando a gente vê alguém entregando a palavra de Deus e que no meio vem alguma coisa que foge ali, e a pessoa não se dá conta para corrigir e tudo, o que a gente entende é que a pessoa está sendo um cristão nominal. Não está vivendo a intimidade com Deus como a gente vem vivendo. E não é dizer que a gente não erra, tá, gente? A gente erra. A gente continua errando. Mas é como eu falei, o Espírito Santo vem logo alertar. Então a gente não vive no erro e nem aquilo vai ficar passar batido e pronto, vai ficar para trás. Não. Deus vem corrigindo todas as coisas que acontecem. E a gente vai aprendendo que isso é viver na dependência de Deus. Isso é viver sendo guiado pelo Espírito Santo, que é o único
que pode nos ajudar a viver uma vida de santidade aqui. Porque se não fosse possível viver uma vida de santidade, na palavra não falava, sede santos como eu sou santo. Na palavra não falava, santificai-vos todos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é para a gente se santificar agora. Jesus morreu na cruz para nos comprar de volta, para pagar um preço que era nosso, que a gente não tinha condições de pagar. Ele veio pagar o nosso resgate. E a partir do momento que ele pagou pelo nosso resgate, nós fomos livres e limpos do pecado. E aí, a partir de então, quando a gente aceita e reconhece, a gente vai viver uma vida de santidade. E aí, como eu sempre falo e repito, pecar vai ser algo acidental, jamais proposital com consciência. Entendeu? Então, é dessa forma. E aí, quando você entender que se você se achegar a ele com amor, pedir para ele vir conversar com você, mas lembra, gente, eu já falei aqui outras vezes, quando você for fazer isso, faça só mentalmente. Sabe por quê? Porque o mal se disfarça de bem. E ele também consegue conversar com a gente. Ele só não consegue ler nossos pensamentos. Ele consegue julgar pensamentos na nossa mente. Ele só vai saber se deu certo se a gente colocar para fora, se a gente mudar a atitude ali. Aí ele vai saber que conseguiu, vai continuar investindo, sabe? Mas os pensamentos ele não consegue ler. Então, para você ficar com o coração tranquilo, saber que Deus está conversando com você, e eu não sei que forma que ele vai fazer, como eu já disse, comigo é diferente, fala com ele em pensamento. Tudo que você for conversar no seu momento de intimidade com ele, converse em pensamento. Converse em pensamento. E aí ele vai trazendo as confirmações para você e você não vai ter dúvida que ele vai estar conversando com você. Mas o mal também vai tentar conversar com você, porque ele fica ao nosso redor tentando, né, nos derrubar. Só que ele não consegue transmitir a paz que Deus transmite. Toda vez que você achar que Deus está falando com você, mas isso te causar uma angústia, uma inquietação, pode ter certeza. Não é a presença de Deus, a presença de Deus traz paz. Mesmo quando é algo que está te confrontando, te fazendo chorar, sabe? Porque ele vai trazer também processos de cura na sua vida. Te fazer viajar no tempo, mentalmente, indo lá atrás em situações que você viveu e que aquilo te marcou de alguma forma e vai fazer você refletir, vai te trazer o entendimento daquela situação para te trazer cura. É a coisa mais linda, gente. O cuidado de Deus conosco é a coisa mais linda. Então, não espere. Eu sempre falo que não espere, não fique perdendo tempo. Chama seu pai para conversar. Como o título do vídeo, chame seu pai para conversar, para que você também possa ser discipulado. A sabedoria que a gente está recebendo é para todos. Ela não se esgota. Não se esgota, tem em abundância. Basta você pedir. Eu separei uns versículos aqui para ler para gente, ó. Provérbios, né? Você sabe que é um dos livros que mais fala sobre a sabedoria, né? E aí, ó, lá em Provérbios 1:7 tem assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha para você ver. Então, o temor do Senhor é justamente respeitá-lo, é entender que ele tem que estar em primeiro lugar, é amá-lo, é não querer entristecê-lo. Isso é temer o Senhor. E a partir do momento que a gente teme a ele, ali já é o princípio ali da sabedoria, né? É o princípio do conhecimento. Quem nos dá o conhecimento é a sabedoria, é o Espírito Santo de Deus. E lá em Provérbios 2:3-5 fala assim, ó, se clamares por inteligência e elevares a tua voz pelo entendimento, se a buscarem como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu acabei pegando da outra versão, da NVI, mas é aqui, ó, se clamares por sabedoria, que está inteligência, que é a sabedoria. Se clamares por sabedoria e elevares a tua voz pelo entendimento, se buscares como prata, como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Gente, Deus, ele dá para aquele que tem interesse. Aqui tá falando, ó, buscar como prata, como tesouro escondido. Não vai ser indo uma vez na igreja que você vai adquirir sabedoria.
Não vai ser você lendo a Bíblia ali puramente por ler, sem um comprometimento de parar, chamar para o Espírito Santo, pedir para abrir seu entendimento, pedir para trazer o discernimento, que você vai conseguir alcançar sabedoria. É um tesouro escondido. Quando alguém vai garimpar, né, os garimpeiros que procuram pedras preciosas, ouro, eles tomam tempo, eles levam ferramentas, eles vão lá, às vezes eles passam por grutas, por lugares até difíceis ali, procurando com a picaretazinha ali batendo, né? Outros lá na água, né? Peneirando ali, aí não acha, joga fora. Tem esforço envolvido para achar um tesouro. Então, quando a gente entende isso, puxa, a meia hora que eu tô falando com vocês, ó, para poder ter todos os dias, é só parte do esforço. E aí você vai entender depois, quando você começar a experimentar toda essa emoção de estar na presença de Deus, não vai ser esforço nenhum mais. Sabe por quê? Porque você vai começar a fazer aquilo com tanto prazer, com tanta alegria, que você não vai mais abrir mão. Você não vai mais abrir mão daquilo. Então, lá também Tiago 1,5 fala assim, ó, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes reprova, e ser-lhe-á dada. É o pedir, mas não é o pedir por pedir, é o pedir de todo o coração, é se aproximar dele com amor, com temor, é querer estar na presença dele. O Espírito Santo é o melhor que Deus tem. É o melhor que Deus tem. Você acha que ele vai dar para qualquer um? Não, ele vai dar para aquelas pessoas que ele vê que o ama de verdade, que quer estar na presença dele, que tem prazer de estar na presença dele, né? Ó, Provérbios 3,13, feliz o homem que achou a sabedoria e o homem que alcançou a prudência. Olha que lindo. Lá no Provérbios 4,5, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente entende aqui, ó, que esses versículos vêm nos ensinando que a sabedoria começa com temer ao Senhor, como eu falei, né? Amá-lo, respeitá-lo, confiar nele. Esse é o primeiro passo. É um momento de intimidade diário com Deus, né? Depois, a gente buscando ele todos os dias, a gente vai ver que aos poucos ela vai vindo. Deus vai trazendo, né? Porque é um tesouro, ela não vai cair do céu na sua cabeça, né? Toma aqui, você tem que receber. Não, você tem que buscar como um tesouro, né? Então, gente, a sabedoria é um dom precioso de Deus. É o melhor de Deus, como eu falei. E nós devemos buscá-la de todo o coração. E só mesmo tendo a intimidade com Ele que a gente vai alcançá-la. E a gente vai poder viver a realidade do versículo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai poder ficar tranquilo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí pronto. Aí a gente segue com o coração em paz, sabendo que estamos no caminho certo e que nada irá se comparar com aquilo que há de vir, com a glória, né, que há de vir. Então a gente fica com o coração tranquilo. Bom, eu espero que vocês tenham aí se alegrado aqui junto comigo, ouvindo essas experiências. E se vocês, gente, colocar em prática essa série, quem tá pegando pela metade, vai lá, aqui embaixo do vídeo tem a playlist com o primeiro vídeo, tá? Porque lá atrás, quando a Magda veio trazendo os assuntos que era para eu falar, uma das coisas que eu comecei a falar, que Deus foi trazendo, era para estar contando dessa intimidade, chamando para ter a meia hora, né? Essa série que eu tô fazendo, já agora, né, no segundo ano, já completou 2 anos, a gente já tá começando a trilhar o terceiro ano, né, início aí do terceiro ano. Agora eu estou fazendo a série com passo a passo que a gente veio trilhando no primeiro ano. Mas lá atrás, quando ele veio orientando a Magda sobre os temas que eu trazia sempre na sexta-feira, sempre tinha chama as pessoas para terem meia hora de intimidade comigo. Eu já vim contando as experiências, é porque agora eu tô contando numa sequência. Mas isso que eu tô fazendo agora, eu ia falando lá atrás no primeiro ano, né, salteados, né, nos temas que ele ia dando para eu falar, e vinha contando, e sempre a ênfase foi, e será, todas as vezes vocês vão me ouvir falando, tenham tempo de intimidade com Deus.
venham ter esse momento. Então, como eu falei, a playlist está aqui para você pegar o passo a passo. Porque isso daí, gente, ó, vocês vão assim, como que se diz? É porque é igual quando alguém tá fazendo uma experiência. E aí vai fazendo, vai aprendendo aqui, vai mudando alguma coisinha ali, vai. Depois que tá toda pronta, que vai ensinar, a pessoa que pega ali prontinho o passo a passo é uma maravilha. É igual a receita do bolo que deu certo, que alguém antes testou até chegar naquela receita. Você vem, pesa ali, pega a quantidade de ingrediente, fica maravilhoso. Não é assim? É isso que eu tô oferecendo aqui para vocês, que nós estamos oferecendo por orientação do meu Papai Celestial. É Ele que me pediu para fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, não despreze, não despreze. Coloque em prática tudo que eu estou falando aqui, que você vai ver que a sua vida vai tomar um novo rumo, vai ser uma nova realidade e que você depois vai vir aqui contar testemunha aqui nas mensagens aqui abaixo, tá bom? Não deixe de deixar um joinha para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e mostre para mais pessoas. Não deixe de compartilhar essa palavra para que mais pessoas possam também ouvir e a família venha crescer e que mais e mais gente se achegam a Deus com amor, porque esse é o intuito do canal. E se quiser deixar uma mensagem aqui para mim, vou responder com todo carinho, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.